Março de 1944. Base aérea de Hechling, Alemanha. 3 engenheiros da Luftwaffe abrem a carlinga de um P-47 Thunderbolt capturado, esperando encontrar algo comparável aos seus próprios caças. O que viram os deixou paralisados. 6 toneladas. A aeronave pesava 6 toneladas totalmente carregada, o dobro de um Messerschmitt Bf-109. E ainda assim voava, manobrava, dominava os céus europeus. Segundo toda a doutrina alemã de projeto aeronáutico, aquela máquina deveria cair do céu sob seu próprio peso, mas não caía. E esse paradoxo impossível revelaria uma verdade devastadora que mudaria tudo o que eles entendiam sobre engenharia de guerra. Oberingenieur Klaus Hartmann, chefe da divisão de análise técnica em Hechling, havia inspecionado dezenas de aeronaves aliadas capturadas, Spitfires, Mustangs, B-17s. Cada um trazia revelações, claro, mas sempre dentro dos limites do entendimento convencional. Motores mais potentes aqui, blindagem mais espessa ali. Engenharia competente executada com recursos abundantes. Nada que desafiasse os fundamentos. Mas quando a equipe de Hartmann removeu os painéis de acesso do P-47 naquela manhã fria de primavera, o silêncio que se seguiu não era de concentração técnica, era de incompreensão. De choque silencioso diante de uma realidade que não deveria existir. "Ah, isso não pode voar", murmurou Friedrich Weber, engenheiro aeronáutico com 15 anos de experiência em projetos da Focke-Wulf. Não era sarcasmo, era confusão genuína. O peso, a complexidade, o tamanho brutal de cada componente. Mas ela não apenas voava, ela dominava. E os números de combate provavam isso de forma brutal. Os relatórios de combate já haviam pintado um quadro preocupante. P-47s absorvendo danos que destruiriam qualquer caça alemão. P-47s carregando cargas de bombas equivalentes a bombardeiros médios. P-47s mergulhando a velocidades que arrancavam as asas de Messerschmitts e Focke-Wulfs. Velocidade terminal, mais de 800 km por hora. Limite de mergulho, praticamente inexistente. Mas números em papel são uma coisa. Ver a máquina física, tocar seus sistemas, mapear sua arquitetura interna, isso era outra dimensão de realidade completamente diferente. Mas então Weber pegou a prancheta de especificações e a primeira linha o fez parar. 6 toneladas totalmente carregado. Ele verificou novamente, certo de que havia lido errado. Não havia erro. O Messerschmitt Bf-109G, cavalo de batalha da Luftwaffe, pesava 3 toneladas. O Focke-Wulf Fiebel 190A, seu caça mais robusto, pesava 4. O P-47 pesava o dobro do 109 e ainda assim voava, manobrava, lutava, vencia. Como? A primeira anomalia que confrontou a equipe de Hartmann foi o armamento. 8 metralhadoras Browning calibre 50. 8. Cada uma alimentada por 400 projéteis. Total, 3.200 balas. Para comparação, um Bf-109G6 típico carregava um canhão MG-151 de 20 mm com 200 projéteis e 2 metralhadoras MG-131 de 13 mm com 600 projéteis cada. Total, 1.400 balas, menos da metade da munição do P-47. Mas não era apenas quantidade, era filosofia. Os alemães haviam otimizado para precisão e poder de parada. Canhões de grande calibre, menor cadência de tiro, menor carga de munição. A teoria era elegante. Cada disparo deve contar. Eficiência através de precisão. Os americanos seguiram um caminho radicalmente diferente. Volume de fogo absolutamente devastador. 8 rajadas convergentes de projéteis. 50, cada uma com velocidade de saída de 890 metros por segundo. Quando um P-47 abria fogo, não mirava um ponto. Criava uma zona de destruição. Um cone de metal atravessando o espaço a 10.000 projéteis por minuto combinados. Weber fez os cálculos rapidamente. Numa rajada de 2 segundos, este avião despeja mais de 300 projéteis. Nosso 109 dispararia cerca de 30. Pausa. Silêncio enquanto a implicação se instalava. Eles não estão tentando acertar o inimigo. Estão tentando preencher o volume de espaço onde o inimigo existe. Era uma distinção crucial e revelava algo fundamental sobre a mentalidade de projeto americana. Redundância não como falha de otimização, mas como estratégia deliberada.
A blindagem confirmou essa filosofia. A cabine do P-47 era protegida por placas de aço endurecido que somavam 280 quilos. 280 quilos dedicados exclusivamente a manter o piloto vivo. Vidro blindado de 5 centímetros de espessura atrás da cabeça do piloto. Placas de blindagem sob o assento. Placas protegendo os sistemas hidráulicos críticos. Por contraste, um BF-109G típico carregava cerca de 80 quilos de blindagem. Um terço da proteção americana. Os engenheiros alemães haviam feito escolhas. Cada quilo de peso morto significava desempenho comprometido, velocidade reduzida, manobrabilidade diminuída, teto de serviço mais baixo. Os americanos aparentemente não se importavam com essas trocas. Ou mais precisamente, haviam decidido que a sobrevivência do piloto valia qualquer custo em desempenho. Repare nisto, disse Hartmann, apontando para os tanques de combustível. Eram autosselantes, revestidos com borracha sintética, de múltiplas camadas que, ao serem perfuradas por projéteis, expandiam quimicamente para fechar o furo. Mais peso, mais complexidade, mais custo, mas também pilotos voltando para casa em vez de queimando em quedas sobre território hostil. Cada sistema que a equipe examinava revelava a mesma prioridade: robustez acima de elegância, redundância acima de eficiência, sobrevivência acima de otimização. E então chegaram ao motor. O Pratt & Whitney R2800 Double Wasp era um verdadeiro monstro. 18 cilindros dispostos em 2 fileiras radiais, de 9 cilindros cada. Cilindrada 46 litros. 46. Para ter uma ideia, o BMW 801 que equipava o F-190 tinha 42 litros e já era considerado enorme pelos padrões europeus. Mas não foi o tamanho que chocou Hartmann, foi a potência. O R2800 entregava 2.000 cavalos ao nível do mar. Com o sistema de injeção de água metanol ativado, água metanol podia ultrapassar os 2.300 cavalos por curtos períodos. 2.300 cavalos, Weber repetiu incrédulo. Nosso BMW 801D produz 1.700 cavalos. O Daimler-Benz DB 605 do 109 entrega 1.475 cavalos. Ele fez uma pausa. Eles têm 50% a 60% mais potência disponível. Mas a realização mais devastadora não veio da potência bruta. Veio da durabilidade. Hartmann descobriu registros de manutenção capturados junto com a aeronave. O motor R2800 tinha vida útil projetada de 1.000 horas entre revisões maiores. 1.000 horas. Os motores alemães mais avançados raramente excediam 300 horas antes de exigir reconstrução completa. Não era apenas engenharia superior, era engenharia de uma ordem de magnitude diferente. Como eles conseguem isso? Perguntou Weber, examinando os cilindros forjados, as válvulas de níquel-cromo, os rolamentos de precisão. Metalurgia? Processos de fabricação? Tolerâncias? Hartmann balançou a cabeça lentamente. Tudo isso. Mas principalmente recursos. Eles podem usar as melhores ligas disponíveis, podem testar até a destruição e redesenhar. Podem produzir componentes com tolerâncias que exigiriam toda a nossa produção anual de ferramentas de precisão apenas para uma fábrica deles. Era uma verdade amarga. A Alemanha estava lutando uma guerra de recursos limitados. Cada grama de metal raro, cada hora de tempo de máquina, cada especialista técnico era precioso. A otimização não era a escolha filosófica, era a necessidade de sobrevivência. Os americanos não tinham essas restrições, ou se tinham, eram de escala tão diferente que podiam parecer ilimitados para observadores europeus. O sistema hidráulico do P-47 confirmou essa disparidade. Pressão de funcionamento, 2.000 libras por polegada quadrada, 2.000. Os sistemas alemães operavam entre 1.000 e 1.200 PSI. O sistema americano era redundante, 2 bombas hidráulicas independentes, linhas de reserva, válvulas de isolamento automáticas. Se um sistema falhasse, o outro assumia de imediato. Eles projetaram cada sistema assumindo que falhará em combate, observou Hartmann, e depois criaram sistemas de reserva para esses sistemas de reserva. Era o oposto da engenharia alemã. Enquanto os alemães buscavam perfeição através do refinamento, eliminar pontos de falha através de um design superior,
Os americanos buscavam confiabilidade através da redundância. Partir do princípio que tudo pode falhar e garantir que as falhas não sejam fatais. Não era elegante. Era eficaz. Mas talvez a revelação mais perturbadora não estivesse em nenhum sistema individual. Estava na integração. Cada componente do P-47 era superdimensionado, sim, mas todos funcionavam juntos em um equilíbrio brutal. O motor monstruoso exigia uma hélice gigante, 4 metros de diâmetro. A hélice gigante exigia trem de pouso longo. O trem de pouso longo exigia fuselagem robusta. A fuselagem robusta permitia blindagem pesada. A blindagem pesada exigia ainda mais potência do motor. Era um ciclo de projeto que ampliava cada decisão. Não otimização incremental, mas amplificação sistêmica. E funcionava. Por Deus, funcionava assustadoramente bem. Os dados de combate confirmavam tudo. Taxa de abate contra BF-109s, 3-1 a favor do P-47. Contra FW-190s, 2-1. Taxa de sobrevivência após danos de combate. 73% para P-47s, contra 41% para caças alemães em situações comparáveis. 73%. Quase 3 em cada 4 P-47s danificados regressavam à base. Menos de metade dos caças alemães danificados conseguiam o mesmo. Hartmann fechou o caderno de notas. 3 dias de análise intensiva tinham produzido um relatório técnico de 140 páginas. Mas a conclusão podia ser resumida numa única frase devastadora. Os americanos tinham desenvolvido uma filosofia de projeto aeronáutico fundamentalmente superior para uma guerra de desgaste industrial. Não mais inteligente, não mais refinada, mas adequada ao tipo de guerra que estava realmente a ser travada. Uma guerra onde pilotos substitutos tinham 50 horas de voo, onde a manutenção no campo acontecia sob bombardeamento, onde a sobrevivência importava mais que o desempenho máximo. Podemos replicar isso? Weber perguntou. A pergunta pairou no ar frio de Hecklin. Ambos sabiam a resposta, mas pronunciá-la em voz alta tornava tudo real. Não, Hartmann respondeu. Não com nossa base industrial atual. Não com nossas restrições de recursos. Não há tempo de fazer diferença. Mas havia algo mais nos olhos de Hartmann, uma percepção mais profunda, que números técnicos não podiam capturar completamente. Mesmo que pudéssemos, continuou lentamente, não tenho a certeza de que devêssemos, porque isso significaria admitir que toda a nossa abordagem estava errada desde o início, que elegância e eficiência não vencem guerras industriais modernas, que sim, redundância brutal e potência esmagadora vencem. Era uma pílula amarga de engolir para homens treinados a ver a engenharia como a arte de fazer mais com menos. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir, porque quando examinaram os sistemas de voo, os instrumentos, os controles, quando mergulharam na interface entre piloto e máquina, descobriram algo ainda mais perturbador sobre a filosofia americana de projeto de guerra. Vamos examinar o que encontraram, sistema por sistema. O primeiro choque veio nos controles de voo. Os engenheiros alemães estavam acostumados com sistemas tradicionais de cabos e hastes mecanicamente simples, confiáveis, testados em combate. Abrindo os painéis de acesso do P-47, encontraram algo completamente diferente. Sistemas hidráulicos, controles assistidos por pressão, superfícies de controle, que respondiam com uma precisão que desafiava a física. E aqui está o que isso significava no combate real. Um BF-109 ou FW-190, em mergulho a alta velocidade, enfrentava um problema crítico. Acima de 640 km por hora, as forças aerodinâmicas nas superfícies de controlo tornavam-se tão intensas que o piloto lutava fisicamente com os comandos. Os cabos esticavam, as hastes flexionavam, a resposta tornava-se lenta e imprecisa. Em situações de vida ou morte, essa fração de segundo de atraso matava. O P-47 mergulhava a mais de 885 km por hora, sem esforço. Os controlos hidráulicos significavam que a força física do piloto já não limitava a manobrabilidade. A pressão do óleo fazia o trabalho pesado. O piloto simplesmente guiava, sem atraso, sem resistência, sem luta física enquanto as metralhadoras calibre 50 rastreavam alvos alemães pelo céu. Os registros de combate confirmavam isso de forma brutal.
Pilotos do P-47 relatavam regularmente escapar de interceptadores alemães através de mergulhos verticais que nenhum caça alemão ousava acompanhar. Não porque os alemães não fossem corajosos, mas porque os seus aviões simplesmente não aguentavam. Os engenheiros alemães anotaram: controlos responsivos até velocidades que excedem a nossa capacidade de replicação com os sistemas de cabo atuais. Mas havia mais: o motor. O Pratt & Whitney R21800 Double Wasp. 18 cilindros dispostos em duas fileiras radiais. 2.000 cavalos de potência com potencial para muito mais com injeção de água. Para contexto, os melhores motores inline alemães, o Daimler-Benz DB605 no BF-109G, o BMW 801 radial no FV190, produziam entre 1.200 e 1.475 cavalos de potência. Bons motores, motores de precisão, mas simplesmente não na mesma classe. E não era apenas sobre cavalos de potência brutos. Era sobre onde essa potência funcionava melhor: a altitude, o ambiente onde o combate de escolta de bombardeiros realmente acontecia. Entre 600 e 100 metros, onde os bombardeiros B-17 e B-24 voavam às suas missões, onde o ar rarefeito deixava os motores convencionais ofegantes e fracos. O P-47 tinha um turbocompressor, não o tipo de compressor mecânico que os alemães usavam. Esses funcionavam, mas eram acionados diretamente pelo motor, através de engrenagens ou correias. Cada cavalo de potência usado para acionar o compressor era um cavalo de potência roubado da hélice, eficiente a baixas altitudes, cada vez mais ineficiente à medida que se subia. O sistema de turbocompressor americano era diferente, fundamentalmente diferente. Funcionava com gases de escape. Energia desperdiçada que normalmente saía pelos tubos de escape agora girava uma turbina. Essa turbina comprimia o ar de admissão. O motor respirava ar denso mesmo a 12 metros, sem roubar potência do eixo de manivelas, sem perdas parasitas. Os engenheiros alemães entendiam a teoria. Tinham experimentado turbocompressores em protótipos, mas o fabrico em massa? Os metais especiais necessários para suportar temperaturas extremas de escape? As tolerâncias de precisão necessárias para evitar falhas catastróficas? Os recursos e capacidade industrial para produzir isto em escala, enquanto também se produziam tanques, submarinos e artilharia? Impossível. E os americanos estavam a fazer isso em cada P-47 que saía da linha de produção. 15.683 deles no final. Um engenheiro alemão escreveu no seu relatório: a integração do turbocompressor representa um fabrico avançado que os nossos atuais fornecedores não podem replicar sob as restrições de guerra. Tradução: entendemos como funciona. Simplesmente não conseguimos fazê-lo. Mas o que realmente deixou os engenheiros alemães em silêncio foi o armamento. 8 metralhadoras calibre 50 Browning, 4 em cada asa, 3.400 balas, tudo sincronizado para convergir num ponto mortal a 274 metros. Compare isso com os padrões alemães de armamento de caça. O BF-109G normalmente transportava um canhão de 20 mm através do cubo da hélice e 2 metralhadoras de 7,90 mm acima do motor. Algumas variantes adicionavam canhões de 20 mm sob as asas. Potência de fogo devastadora quando acertava, mas a munição era limitada. Talvez 60, 90 balas para os canhões de 20 mm. Talvez 500 balas para cada metralhadora. O FW-190 era melhor armado, com 4 metralhadoras de 7,92 mm ou 13 mm mais 2 ou 4 canhões de 20 mm, dependendo da variante. Mas novamente munição limitada, peso significativo, arrasto aerodinâmico. O P-47 transportava 3.400 balas, 10 a 15 segundos de fogo contínuo antes de ficar vazio. Na prática de combate real, isso significava 20 a 30 rajadas curtas. Oportunidade atrás de oportunidade para acertar alvos. Os pilotos podiam dar-se ao luxo de serem generosos com a munição, porque tinham tanta. E a balística das 50 Browning era perfeita para combate aéreo. Velocidade de saída alta, trajetória plana, poder de penetração suficiente para perfurar a blindagem da cabine a 365 metros, cadência de tiro rápida o suficiente para criar uma parede de chumbo. Registros de combate mostravam pilotos do P-47 a abater FW-190
com rajadas de 2 segundos. O volume de fogo compensava pequenas imprecisões de mira. 8 rajadas convergentes de balas calibre 50 criavam uma zona mortal, onde tudo o que fosse apanhado lá dentro era destruído. Mas havia algo mais nos relatórios alemães, algo além das especificações de armas: sobrevivência. O P-47 tinha ganho a alcunha Jug, abreviação de Juggernaut. Não era apenas marketing. Era o reconhecimento de uma filosofia de design que os alemães simplesmente não adotavam. Blindagem do piloto. Não apenas uma placa traseira proteção completa, de assento blindado envolvendo o piloto, tanques de combustível autosselantes, sistemas redundantes, a fuselagem inteira projetada para absorver danos e continuar a voar. Os caças alemães seguiam uma filosofia diferente. Leves, ágeis, rápidos. Cada quilograma de blindagem era um quilograma de performance perdida. Tudo bem em defesa da pátria, onde aeródromos amigos estavam a poucos minutos de distância. Mas o P-47 foi projetado para escoltar bombardeiros profundamente no território inimigo. Sobrevivência não era luxo, era requisito. Os relatos de combate contavam histórias impressionantes. P-47s a regressar à base com motores a vazar óleo, superfícies de controlo rasgadas por estilhaços, secções inteiras de asa em falta. E os pilotos vivos, ilesos, prontos para voltar a voar no dia seguinte. Um engenheiro alemão anotou casos documentados de P-47s a sobreviver a impactos diretos de canhões de 20 mm e que teriam abatido um Bf-109 instantaneamente. A tolerância a danos não era acidente, era engenharia intencional. Mas talvez a conclusão mais devastadora não tenha sido sobre nenhum sistema individual. Era sobre fábrica. Os alemães entendiam a engenharia de precisão, tinham que entender. Com recursos limitados e capacidade industrial constantemente bombardeada, cada componente tinha que ser perfeito. Controlo de qualidade rigoroso. Tolerâncias apertadas. Artesanato de alto nível. O P-47 representava uma filosofia completamente diferente, suficientemente bom em escala massiva. 15.683 P-47s produzidos durante a guerra, comparado com aproximadamente 34 00BF-109S de todas as variantes, mas o 109 estava em produção desde 1937. O P-47 entrou em combate em 1943. Em apenas 2 anos de implantação pesada em combate, a produção americana rivalizava com os números alemães, apesar de começar muito mais tarde. E não era apenas quantidade, era a complexidade do que estavam produzindo em massa. Sistemas hidráulicos que caças alemães não tinham. Turbo superchargers, que fornecedores alemães não podiam replicar. 8 metralhadoras perfeitamente sincronizadas. Tudo isso produzido em massa, com consistência que garantia confiabilidade. Os engenheiros alemães compreenderam a verdade brutal. Cada sistema isoladamente era impressionante. Os controles hidráulicos sozinhos representavam uma vantagem significativa. O turbo supercharger sozinho mudava o desempenho em altitude. O armamento sozinho fornecia poder de fogo superior. Mas juntos eles eram insurmontáveis. Que a parte que mantinha os engenheiros acordados à noite não era o facto de não entenderem como aquilo funcionava. Entendiam perfeitamente. Tinham dissecado cada sistema, documentado cada inovação, compreendido os princípios de engenharia. O problema era que entender não era o mesmo que conseguir replicar. Mesmo que tivessem os recursos, os metais especiais, as ferramentas de precisão, a capacidade de fabrico, o tempo necessário para redesenhar caças alemães com essas capacidades, testar os novos designs, certificá-los para a produção, reequipar fábricas, treinar pilotos nos novos sistemas. A guerra estaria terminada antes que o primeiro avião de produção saísse da linha. E isto assumindo que a RAF e a USAF parassem de bombardear as suas fábricas, o que não fariam, especialmente agora com escoltas P-47 a permitir que bombardeiros penetrassem mais profundamente no território alemão do que nunca. Um relatório de engenharia para o alto comando da Luftwaffe resumiu numa única frase devastadora: o P-47 representa não um passo evolutivo, mas uma abordagem diferente à superioridade aérea, que não conseguimos replicar sob as atuais restrições industriais. Era uma confissão, uma admissão,
Um reconhecimento de que a engenharia americana não tinha apenas alcançado, tinha superado, de maneiras que não podiam ser copiadas ou neutralizadas através do fabrico alemão. Os engenheiros compilaram suas descobertas, gráficos comparativos mostrando lacunas de desempenho, análises técnicas detalhando por que cada sistema era superior, avaliações realistas de quanto tempo e recursos seriam necessários para fechar a lacuna. E enquanto organizavam os relatórios, uma mudança emocional ocorria. A curiosidade analítica inicial, a fascinação profissional de estudar engenharia superior, deu lugar a algo mais sombrio. Temor estratégico, porque compreender que você não consegue igualar o inimigo não é o fim de nada. É o começo de algo completamente diferente. É o momento em que você para de tentar vencer no jogo deles e começa a procurar um jogo diferente. Completamente. A pergunta não era mais: como fazemos um caça melhor que o P-47? A pergunta tornou-se: como lutamos contra algo que não podemos igualar? E essa pergunta é essa mudança fundamental na estratégia tática. A alemã reformularia os anos finais da guerra aérea sobre a Europa de maneiras que ninguém poderia prever completamente. O relatório dos engenheiros chegou à mesa de Hermann Göring com uma conclusão simples e devastadora. A superioridade do P-47 não pode ser neutralizada através da nossa atual capacidade de manufatura. Ajustes táticos são necessários. O que aconteceu a seguir mudaria a doutrina da Luftwaffe para o restante da guerra. Quando aquele relatório finalmente chegou às mãos de Hermann Göring, comandante supremo da Luftwaffe, a reação foi um silêncio ensurdecedor. Não houve gritos. Não houve negação imediata. Apenas o peso esmagador da verdade técnica que nenhuma ideologia podia apagar. Os engenheiros que testemunharam aquele momento descreveram uma transformação palpável. Homens que tinham projetado os Focke-Wulf 190 e os Messerschmitt 109, aviões magníficos por mérito próprio, agora encaravam a realidade de que as suas criações operavam dentro de limitações que os americanos simplesmente tinham superado. Não era questão de inteligência. A engenharia alemã continuava tecnicamente brilhante. Era questão de filosofia fundamental. Enquanto os alemães otimizavam cada componente até a perfeição teórica, os americanos tinham construído um sistema onde a perfeição individual era sacrificada em favor da eficácia coletiva. E esta constatação espalhou-se como fogo pelos centros de comando da Luftwaffe. Pilotos veteranos que tinham enfrentado P-47s em combate finalmente entendiam por que é que os seus ataques frequentemente falhavam. Não era falta de coragem ou habilidade. Era matemática brutal. Não se pode abater consistentemente aquilo que foi projetado para absorver castigo que destruiria qualquer outro caça. Comandantes de esquadrão começaram a relatar um fenômeno perturbador. A cada semana, mais P-47s apareciam nos céus europeus. Não em pequenos números. Em formações massivas que tornavam a superioridade numérica alemã uma memória distante. A produção americana não era apenas eficiente, era avassaladora. E então chegou o momento que definiria o resto da guerra aérea. Em uma reunião de alto escalão em meados de 1943, generais da Luftwaffe confrontaram a verdade que seus engenheiros já sabiam. A superioridade aérea estava escorregando de suas mãos e não havia caminho viável para recuperá-la. Um piloto veterano condecorado com a Cruz de Ferro colocou em termos brutalmente simples: podemos derrubar 10 P-47s e amanhã haverá 20 no lugar deles. Eles podem perder metade de sua força aérea e reconstruí-la em semanas. Nós perdemos 10 pilotos experientes e levamos meses para substituí-los, se é que conseguimos. A implicação era clara como cristal. A Alemanha estava travando uma guerra de atrito industrial contra uma nação cuja capacidade de produção tornava atrito uma estratégia suicida. Engenheiros que haviam passado anos perseguindo a perfeição técnica agora processavam uma realização devastadora. Eles haviam otimizado para o problema errado. Enquanto criavam obras-primas de engenharia aeronáutica, os americanos haviam resolvido o problema da guerra. E guerra não é vencida pela máquina mais elegante, mas pela máquina que pode estar em todos os lugares, protegendo todos os bombardeiros todos os dias. A resposta da Luftwaffe foi uma série de ajustes táticos nascidos do desespero e do realismo.
Primeira mudança: abandono da doutrina ofensiva. Esquadrões de caça que antes patrulhavam agressivamente os céus em busca de alvos, agora adotavam posturas defensivas, escolhendo cuidadosamente quando e onde engajar. Não era covardia, era preservação de recursos insubstituíveis. Segunda mudança: desenvolvimento acelerado de armamentos especializados. Se não podiam igualar a robustez do P-47, talvez pudessem desenvolver canhões e foguetes que superassem aquela armadura. Protótipos foram acelerados, testes foram comprimidos, mas cada solução técnica esbarrava na mesma barreira: produção em escala. Terceira mudança: reconfiguração de prioridades industriais. Recursos foram desviados de projetos de desenvolvimento de longo prazo para a produção imediata de caças defensivos. Foi uma admissão tácita de que a guerra aérea havia se tornado uma batalha pela sobrevivência, não pela vitória. E durante tudo isso, os P-47s continuavam chegando. Centenas se tornaram milhares. Milhares se tornaram uma presença constante e inescapável nos céus europeus. Os números contam uma história devastadora. Em 1943, antes da proliferação massiva de P-47s como escoltas de bombardeiros, as taxas de perda de bombardeiros aliados em missões profundas sobre a Alemanha frequentemente excediam 10%, e em algumas missões catastróficas ultrapassavam 20%. Em 1944, com P-47s fornecendo escolta de longo alcance, essas taxas despencaram. Missões que antes eram quase suicidas tornaram-se operacionalmente viáveis. Bombardeiros alcançavam alvos profundos na Alemanha industrial, com perdas que, embora ainda significativas, eram sustentáveis. A superioridade aérea aliada não foi conquistada em uma única batalha épica. Foi uma erosão gradual e implacável, medida em sorties acumuladas, em horas de voo protegidas, em bombardeiros que retornavam para voar novamente. Historiadores militares identificam um ponto de virada claro. Entre o final de 1943 e meados de 1944, a Luftwaffe transitou de uma força ofensiva, capaz de contestar o espaço aéreo, para uma força defensiva, lutando para proteger território próprio. E o P-47 foi um dos principais instrumentos dessa transformação. A indústria alemã, já sobrecarregada por múltiplas frentes de guerra, simplesmente não conseguia fechar a lacuna. Cada fábrica de aviões que poderia produzir caças estava sob constante ameaça de bombardeio. Cada linha de produção que alcançava eficiência máxima enfrentava a escassez de matérias-primas críticas. A superioridade industrial americana não era apenas quantitativa, era sistêmica. E os engenheiros alemães, aqueles que haviam começado essa história examinando um P-47 capturado com mistura de admiração e horror, agora enfrentavam o legado de suas escolhas de design. Eles haviam criado maravilhas de engenharia. O Focke-Wulf 190 permanece até hoje reconhecido como um dos caças mais elegantemente projetados da Segunda Guerra Mundial. O Messerschmitt 262, o primeiro caça a jato operacional, foi um salto tecnológico de tirar o fôlego. Mas maravilhas individuais não vencem guerras industriais. E essa é a lição mais profunda e duradoura dessa história. A filosofia americana de engenharia, pragmática, focada em escala, disposta a aceitar bom o suficiente em componentes individuais para alcançar excelência sistêmica, provaria ser não apenas eficaz durante a guerra, mas influente por décadas depois. Quando a Guerra Fria começou e novas gerações de aeronaves militares foram projetadas, engenheiros de ambos os lados do Atlântico carregavam as lições do P-47. A União Soviética, observando tanto sucessos americanos quanto fracassos alemães, adotou filosofias de produção em massa que ecoavam os princípios do Thunderbolt: robustez, simplicidade de manutenção e escalabilidade. A própria América continuou refinando essa abordagem. O F-4 Phantom, um dos caças mais prolíficos da Guerra Fria, carregava DNA conceitual direto do P-47. Potência bruta, capacidade de carga impressionante, capacidade de sobrevivência extraordinária e, acima de tudo, produzibilidade em números que garantiam presença operacional massiva. A lição não era que perfeição técnica fosse indesejável, era que perfeição técnica sem contexto estratégico é um luxo que guerras industriais não perdoam.
Engenheiros alemães tinham perseguido a excelência em componentes individuais e alcançaram essa excelência repetidamente. Mas a excelência individual num sistema que não pode ser replicado em escala é uma vitória tática que garante derrota estratégica. Os americanos entenderam algo fundamental. Em guerra industrial, a quantidade tem uma qualidade própria. E quando se consegue combinar quantidade com qualidade suficientemente boa, cria-se uma vantagem composta que adversários tecnicamente superiores simplesmente não conseguem superar. Essa é a verdade que aqueles engenheiros alemães confrontaram naquela sala, a examinar aquela cabine do P-47. Não que os seus próprios projetos fossem inadequados, não que lhes faltasse talento ou dedicação, mas que tinham otimizado para um jogo diferente daquele que os americanos estavam a jogar. E nas regras do jogo americano, produção massiva, logística global, engenharia pragmática, a Alemanha nunca poderia competir. Então, quando houve a história de engenheiros alemães a examinar um P-47 capturado e a perceber que nunca poderiam igualar a América, agora entende a profundidade completa desta constatação. Não era sobre um componente específico, não era sobre turbocompressor ou blindagem ou potência de motor. Era sobre uma filosofia inteira de como engenharia, indústria e estratégia se entrelaçam. Era a compreensão de que tinham construído obras-primas para um museu, enquanto os americanos construíam ferramentas para vencer uma guerra. E esta distinção entre excelência artesanal e eficácia industrial não era apenas relevante para 1943. É uma lição que ressoa em cada desafio de engenharia em grande escala que a humanidade enfrenta. Quando se constrói algo para ser o melhor absoluto, frequentemente constrói-se algo que não pode ser replicado. Quando se constrói algo para ser suficientemente bom em escala massiva, constrói-se algo que pode mudar o mundo. O P-47 Thunderbolt mudou o mundo, não porque era perfeito, mas porque era exatamente o que era necessário, quando era necessário, em números que faziam toda a diferença. E aqueles engenheiros alemães, com toda a sua genialidade técnica, viram isto com clareza cristalina e souberam que tinham sido superados não em inteligência, mas em filosofia. Se esta história de engenharia, estratégia e as reviravoltas inesperadas da história tecnológica o fascinou tanto quanto nos fascinou pesquisar, deixe um like. E se quer explorar mais histórias onde decisões técnicas moldaram o destino de nações, há muito mais por vir. Porque no final, a história não é apenas sobre quem constrói a melhor máquina. É sobre quem entende qual máquina realmente importa e como construí-la quando o mundo está em jogo.